Nobres acadêmicos e nobres acadêmicas, hoje nós vamos fazer uma revisão da matéria Direito Constitucional, precisamente sobre o controle de constitucionalidade. Lembrando que é apenas uma revisão, nós não vamos a fundo em todos os tópicos desse tema. Primeiro passo, nós temos que entender que a Constituição está no ápice da pirâmide jurídica. Se vocês relembrarem os estudos de vocês, existe a pirâmide de Kelsen, onde a Constituição fica no topo da pirâmide e as demais normas estão escalonadas logo abaixo. Então temos que a nossa legislação está em diferentes níveis hierárquicos. Então toda a legislação que está abaixo, ela deve necessariamente atender aos comandos do que está previsto na Constituição. Isso em decorrência do princípio da supremacia da Constituição. Então todas as normas têm que estar compatíveis, com a nossa Constituição Federal. Caso não estejam compatíveis, existe o controle de constitucionalidade, onde é possível a verificação de validade dessas normas. Mas quais são as normas do ordenamento jurídico? Existem as leis, que é a lei em stricto sensu, ou seja, aquela produzida pelo Poder Legislativo. Existem demais tipos de normas, que não são necessariamente leis, como, por exemplo, decretos e portarias. Então, trazendo para o Poder Executivo Federal, existem as leis federais, existem os decretos e as portarias. Então, todo esse sistema normativo, no âmbito do governo federal, tem que estar enquadrado, tem que estar em obediência ao que está contido na Constituição Federal. Da mesma forma com relação às leis estaduais, com relação às leis municipais. Neste contexto, seria interessante vermos as palavras ou ensinamentos do senhor Alexandre de Moraes, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu gosto do Alexandre de Moraes por dois aspectos. O primeiro aspecto, o nome dele, Alexandre, que é muito parecido com o meu, Alexandre. E o segundo aspecto é a questão da calvície. Ele é careca e eu também sou. Vamos lá, verifica aqui na tela. Controle de constitucionalidade significa verificar a adequação, compatibilidade de uma lei ou de um ato normativo com a Constituição, verificando seus requisitos formais e materiais. Um ponto que nós temos que analisar aqui, dessa frase que está dita pelo nosso ministro Alexandre de Moraes, é os requisitos formais e materiais. Uma lei, para entrar em vigência, tem que seguir todo um rito, toda uma formalidade para poder entrar em vigor. Então, esses são os requisitos formais. Se, porventura, uma lei que entra em vigor não cumpriu esses requisitos, nós temos, então, irregularidades ou vícios formais na lei. De mesmo modo, nós temos os vícios materiais, ou os erros materiais, onde os erros estão no conteúdo da norma. O conteúdo da norma, apesar de estar formalmente correto, seguiu os ritos adequados para que pudesse entrar em vigor, o seu conteúdo está contrário ao que diz a Constituição. Tendo isso em mente, é possível, então, exercer o controle de constitucionalidade sobre as nossas normas. E esse controle pode ser de forma preventiva, ou seja, a fase na elaboração da norma. Então existe esse controle se a norma está correta constitucionalmente ou não, já no momento de elaboração do projeto de lei. Quem faz esse controle, o controle preventivo, é o Poder Legislativo. Geralmente fazem isso através das comissões de Constituição e Justiça. Então, o Senado tem a Comissão de Constituição e Justiça, onde verifica esta comissão se aquele projeto de lei está conforme a Constituição ou não. Se não está conforme a Constituição, se existe inconstitucionalidade, o controle preventivo é exercido e essa lei nem entra em vigor. O Poder Executivo também pode fazer o controle de constitucionalidade. Por exemplo, o presidente da República pode vetar uma norma que veio do Congresso caso exista uma inconstitucionalidade. Então, o motivo do veto dele seria por ser inconstitucional. Então, percebemos que o controle preventivo de constitucionalidade pode ser exercido através do Legislativo, através das suas comissões de Constituição e Justiça, como também pode ser exercido pelo Executivo, através do veto. Lembramos também que é possível as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras de Vereadores Municipais também realizar esse controle preventivo. Da mesma forma, o Executivo Estadual e o Executivo Municipal. Além do controle preventivo, nós temos o controle repressivo. O controle repressivo é aquele feito depois de que a norma já entrou no ordenamento jurídico. A lei já está em vigor. Quem exerce, em regra geral, esse controle
é o Poder Judiciário, através dos seus juízes e tribunais. O controle repressivo será objeto das próximas aulas. Então, neste momento, era o que nós tínhamos a falar sobre essa introdução, sobre o controle de constitucionalidade. Faça o exercício que vai vir logo a seguir aqui na plataforma e aguardo vocês na nossa próxima aula. Obrigado!